Olá pessoal, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso canal. Aqui eu vou estar abordando, tanto algumas práticas de IA, onde a gente pode estar utilizando tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida de trabalho, e também alguns processos de automação de planilha, alguns procedimentos também que a gente pode estar fazendo para melhorar no nosso dia a dia e ganhar mais produtividade. Então aqui eu abri a IA do Google, que é a Gemini, e aí eu falei assim para ela, Eu criei um prompt aqui, ele já está como padrão aqui, ó. Coloquei boa tarde, estou fazendo um planejamento de produção de preparo de solo. Preciso me antecipar, aos impactos climáticos. Então eu falei para ela que eu tenho várias regionais. Dentro dessas regionais eu tenho aquelas cidades, que é a região daquela regional. Por exemplo, tem a região centro, que ela aborda a cidade de Bauru e Agudos. E a região sul, que aborda Capão e de Itatinga e Botucatu, E aí vai, região norte, Pirajuí e Havaí, e noroeste, Lins, Marília e Oriente. Aqui eu falei o que eu preciso que ela faça para mim. Então, basicamente, eu pedi para ela estar buscando, preciso que você busque os dados climáticos para saber os impactos de cada regional. Os dados precisam ser o mais assertivos possíveis, e pois estamos falando de melhorar a produção, Então, eu pedi para ele consultar uma API, que ele vai trazer todos os nossos dados climáticos durante 7 dias. Então, coloquei estimado aí um período de dias. Ele vai buscar, ele vai trazer para mim qual que é a previsão dessas três aberto por regional, se vai chover, qual que é o impacto disso, quantos milímetros vai estar chovendo. E também eu pedi para ele trazer um insights, dessas informações, apresentando os piores cenários e aonde a gente vai ter mais impacto, Aonde o preparo de solo, ele vai sofrer mais impacto. Aqui eu trouxe uma abordagem do preparo de solo lá no setor de silvicultura, porque hoje é tipo na onde eu atuo, e, e aí mandei ele rodar isso daí, testei ele, para ver se estava rodando legal, e ele gerou um painel climático. Esse painel ele gerou por forma de texto, É aberto, que nem eu pedi, por regional, as principais cidades, as tendências, Então aqui ele me informa onde eu vou ter baixa chuva, por exemplo aqui, ó, eu vou ter só pancada de chuva mais sinalizado no dia 19, então eu tenho que procurar abrir mais área para o centro, no dia 15 para frente, porque eu sei que no dia 19 eu vou ter um impacto de chuva aqui. Então eu vou priorizar essa área do centro, O sul aqui vai ser moderado, altas pancadas, então a gente vai ter um grande impacto no sul. Então, por exemplo, se a gente já está com atraso do preparo de solo na regional sul, a gente vai ter mais atraso ainda. Então, o que a gente conseguir fazer para minimizar esses impactos, abrindo frente para outras regionais, para depois, na hora que abrir uma janela no sul, a gente conseguir fazer, seria bom. Então, aqui você consegue exportar também para a planilha. Então, a hora que você clica em exportar em planilha, ele vai abrir essa mesma tabelinha. Ele está criando aqui a planilha. Eu utilizei o Gemini por ele ser do Google, eles são muito bons para pesquisa e dados climáticos, Beleza, planilha criada, eu consigo abrir aqui, ó. E aí na hora que ele abre aqui, ele abre, beleza, simples assim. Ele vai abrir aqui para mim, e aí eu consigo ver a mesma informação que eu estou lá, consigo ver aqui. Aí aqui você consegue trabalhar com as informações, Então eu pedi tanto para ele estar criando em planilha, para ele conseguir exportar, e também criar um painelzinho, Painelzinho. Fui pedindo para ele, ele criou aqui esse painel climático. E aqui eu apresento para ele, Eu peço para ele me apresentar os principais impactos. Então ele apresentou que em Lins e Marília a gente vai ter um impacto crítico de vento, Então a gente ficar sinalizando aqui, ele já até pintou aqui de vermelho aqui na segunda-feira, então
se eu tenho uma atividade de drone, né? Eu não vou colocar na segunda-feira porque eu vou ter impacto de vento. Então, talvez a abertura para mim poder fazer desseca seja mais focada na terça-feira, que ela cai bastante. Ó. Então, vou estar aproveitando terça, quarta, quinta, ou para sexta-feira eu vou tentar não operar e produzir mais esses 3 dias de terça até quinta. Então, dá para a gente poder otimizar bastante esses impactos aí e diminuir, né, para a gente ter mais produção. Esse é o intuito. E aí também eu coloquei, ali vai trazendo vários tipos de painéis, né? Por exemplo, no sul, a gente vai ter um grande volume de chuva, principalmente aí dia 20 e dia 19, né? Tem um grande impacto de chuva aqui, como aí ela repetiu os dias, mas aqui ia dizer dia 19 e dia 20. Às vezes na hora de gerar a imagem, pode ver que às vezes ela buga um pouco, sabe? Na hora de gerar a imagem, às vezes as próprias palavras, ó, por exemplo, a Marília escreveu ok, aquele já escreveu não escreveu legal, às vezes dá uma bugada nas palavras, mas o contexto em si, ele já traz bonitinho. Então a gente consegue tirar uns bons parâmetros daqui. E aí ele vai falando qual que é a regional que está mais estável, por exemplo. Consigo abrir bastante coisa para o centro aqui, ó, que é a região de Bauru e Agudos. E principalmente o norte, né? A gente vai ter chuvas basicamente mais no dia 20. Então a gente consegue abrir bastante área para o centro e norte. E a gente talvez vai ter um gap no sul aí. Vai ter muito solo bastante encharcado, né? Que lá vai chover 22 milímetros. Então, o que eu conseguir abrir aqui para o sul que tiver com pendência no dia 16 até o dia 19, vai ser muito bom. Que a partir disso aí eu vou ter impacto de chuva, né? Então, eu criei um gatilho, né? Então eu vim aqui e eu pedi para ele, né, criar um gatilho. Então sempre quando eu falar painel climático próximos 7 dias, ele vai criar um painel para mim e vai gerar esses dados aqui para mim. Igual fiz aqui, né? Aqui embaixo. Eu vou testando, né? Então por isso que tem os mesmos gatilho painel climático 7 dias. Aí ele cria de novo para mim, ele já dá aquele refresh, atualiza, né? E ele cria. Aqui às vezes ele muda um pouco, né? Como ele cria novo, né? Ele cria alguns parâmetros novos aqui, mas o intuito é o mesmo, tá bom? E aqui ele traz aqui alguns insights, né? Interessantes aqui para a gente poder ver quais são os impactos que a gente vai ter. Achei bem interessante e a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia. A gente cria um script, igual eu tinha criado lá um prompt lá em cima. Então a gente pegar aquele primeiro prompt eu criei e depois eu utilizei gatilho. Depois daquele gatilho eu sempre vou utilizar o mesmo gatilho. Por exemplo, na próxima semana eu já vou ver os impactos da próxima semana. E aí ver aonde eu posso estar perdendo, aonde eu posso estar tipo, recuperando. Porque de condições climáticas a gente não tem o que fazer. A gente tem como antecipar e planejar, né, para a gente ter o mínimo de impacto possível. Então foi isso que eu criei, né? E é muito importante você tá fazendo alguns prompts já gerando eles e automaticamente você já ir criando gatilhos, que aí quando precisar usar, você ativa o gatilho e você já tem aquela mesma rotina durante o seu trabalho. Então foi um dos pontos aí que eu criei. Então eu até pedi para ele poder criar forma de tabela e forma visual. Eu consigo compartilhar em grupos, enfim, acho muito relevante isso aí e é uma coisa que eu venho trazer para vocês, como o primeiro vídeo, né?